Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 65, no versículo 24, que nos diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu não preciso nem dizer mais nada, porque existem versículos específicos que só da gente falar, só da gente expressar ele já traz tudo que a nossa alma precisa. E foi assim que eu me senti quando eu li esse versículo. Eu me senti com fé, eu me senti completa e eu me senti com força. Eu senti como se o Senhor Jesus estivesse dedilhando cada letra desse versículo no meu coração e estivesse falando pouco a pouco tudo aquilo que eu pedi para Ele falar. Tem dias que a gente precisa de uma palavra, que a gente precisa de um consolo, que a gente precisa de um abraço. Mas tem dias que ninguém vai poder compreender a gente, que ninguém vai poder trazer uma palavra de consolo e que ninguém vai poder abraçar. Porque tem dias que é só você e Jesus. E são nesses dias que você mais aprende. São nesses dias que você mais conhece Jesus e que você tem duas opções. Ou você faz dele o seu abrigo, ou você passa pela dor sozinho. E eu prefiro todas as vezes fazer do Senhor Jesus o meu abrigo, o meu refúgio, a minha fortaleza. E o Senhor Jesus me deu esse título: Vencendo as fraquezas na oração. Eu sempre digo para vocês e sempre vou dizer que durante toda a nossa caminhada cristã, nós teremos fraquezas, empecilhos, limitações, indecisões, medos. Nós passaremos por algum desses processos em algum momento da nossa caminhada cristã. E esses processos, eles têm duas ligações: com a nossa carne. E quando esses processos eles estão ligados com a nossa carne, eles tentam nos impedir de chegar até Jesus. E existe a outra opção e o outro lado desses processos. Eles nos fazem crescer. Ele nos traz maturidade. Ele nos traz em tudo aquilo que vai dizer se nós seremos cristãos de caráter ou não. Se nós estamos aptos para passar pela necessidade, pela moinha e pelo deserto, ou se nós somos fracos e vamos desistir na primeira oportunidade. Porque o sentimento de fraqueza, ele não significa que você é fraco. Ele significa e ele vem para sua vida para poder tirar suas forças espirituais. Porque você pode estar indo mal com a sua vida pessoal, com a sua vida emocional, com as pessoas ao seu redor, mas se você estiver mal com a sua vida espiritual, tudo piora. E é por isso que a gente precisa saber o significado de fraqueza. Fraqueza para orar, fraqueza para jejuar, fraqueza para fazer as coisas de Deus, fraqueza para acordar de manhã e tomar uma atitude, tomar uma decisão, ter autoridade diante do inimigo. A fraqueza, ela vem de muitas formas, formas pequenas e formas grandes. Mas é somente no nome de Jesus que nós podemos vencer a fraqueza. Eu já fiz 2 devocionais aqui para vocês falando sobre a oração e o poder da oração. Mas eu acho que o Senhor Jesus me trouxe aqui de novo para falar disso porque Ele queria que eu falasse disso mais uma vez. E que esse tema não tinha se acabado ainda e que eu deveria voltar nele de novo, e principalmente em Isaías, nesse versículo. Porque a oração, ela diz muito sobre o que está escrito aqui. Antes que a gente clame, o Senhor Jesus, Ele já respondeu. E antes que a gente diga, e enquanto a gente fala, Ele já está ouvindo. Então é na sua fraqueza que o Senhor Jesus vai ouvir o seu clamor. Porque é quando você está sem forças que você é forte. Quando você acha que perdeu é que você ganhou. Quando você acha que não está sendo ouvido é que a sua oração está chegando aos pés de Jesus. Quando você acha que o seu clamor não passou do teto nem da sua garganta, é que o seu clamor foi enviado aos pés de Jesus. Isso é muito lindo. A gente vai ter muitas fraquezas na nossa caminhada. Existirão dias de choro, existirão dias de tristeza e dias em que a gente vai querer desistir. Mas eu vim aqui dizer para vocês que nós não fomos chamados para desistir. Se você está esperando uma palavra
chacoalhão, tá na hora de alguém vir e acordar você e despertar você antes que você fique para trás, antes que você caminhe para trás e antes que você dê espaço ao inimigo. Então hoje eu vou ser essa pessoa na sua vida, a pessoa que não vai te trazer palavras confortáveis, a pessoa que não vai te trazer aquilo que você quer ouvir, a pessoa que não vai falar com um jeitinho para que você entenda. Hoje eu sou a pessoa que vai te dizer a realidade. Porque talvez você precise da realidade para se salvar. Para salvar sua alma do inferno. E fraqueza não é só desânimo, não é só falta de fé. Fraqueza também é quando a gente vai deixando as coisas de Deus de lado. É quando a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de ler a Bíblia, a gente vai deixando de conversar com o Senhor, porque conversar com o Senhor não é só a gente dobrar os nossos joelhos e orar, é a gente conversar com o Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite, enquanto a gente estiver de pé e estiver consciente, é a gente estar em constante oração, em constante comunhão, falando com o Senhor sobre o nosso dia, sobre tudo que se passa nele, sobre as nossas necessidades e sobre os nossos agradecimentos. O Senhor Jesus é amigo, Ele é Pai, Ele é Consolador e Ele é o nosso Deus acima de tudo. Então tudo que a gente necessita, tudo que a gente precisa e tudo que a gente tem que fazer precisa estar aos pés do Senhor. E para que esteja aos pés do Senhor, nós precisamos, primeiramente, nos derramarmos em oração, porque sem a oração a gente não alcança nada. E você pode ter certeza e pode acreditar no que eu estou falando, que quando você começar a orar e quando você criar intimidade com Jesus, você vai ver que você não vai mais conseguir fazer as coisas sem falar com Ele. Você não vai mais conseguir viver os seus dias sem contar para Ele. Você não vai mais conseguir seguir a sua vida sem incluir Ele em todos os processos, em todas as decisões e em todos os caminhos. Eu me lembro que no começo eu orava e eu ficava vendo a hora. Eu falava, nossa, mas eu não orei nem 2 minutos. Eu não orei nem 5 minutos direito, mas parece que o tempo não passa. Como que as pessoas fazem para orar tanto e como que surgem tantas palavras? Como que as pessoas vão orando e falando com o Senhor porque só se passaram 5 minutos e eu não consegui dizer mais nada, eu não tenho mais nada para dizer. E depois eu fui entender, quando o Senhor foi me levando no Espírito e pelas águas do Espírito, que a oração ela não diz sobre o quanto tempo você permanece ajoelhado, mas ela diz o quão sinceras são as suas orações, o quão sinceras são as suas palavras, o quão sinceros são os seus desejos diante de Jesus. A oração ela não condiz com as melhores palavras que você pode apresentar para o Senhor e com as melhores letras, com a formalidade. A oração ela diz sobre o seu interior e sobre aquilo que existe dentro de você. Se você estiver angustiado, a sua oração ela vai ser dedilhada em lágrimas. Assim como se você estiver feliz, a sua oração vai ser em lágrimas, mas em lágrimas de felicidade, em gemidos de felicidade. Então a oração ela diz muito sobre isso. E quando você cria intimidade com o Senhor, você vê que não importa se você fica 5 minutos, 1 hora, 40 minutos, 5 minutos, qualquer tempinho que você passa com Jesus e você tem a oportunidade de conversar com Ele, os fardos eles parecem ir embora, eles parecem pesar menos, eles parecem sair de cima dos seus ombros. Então eu digo para você que talvez hoje seja o dia de você vencer as suas fraquezas e os gigantes na oração. Talvez seja o dia de você clamar e de você orar ao Senhor com aquilo que você tem, sem se preocupar com as palavras, sem se preocupar com a hora, sem se preocupar com quem está ao redor, sem se preocupar se você está de pé, ajoelhado, deitado, andando, sem se preocupar se você vai estar falando sozinho e se as pessoas vão achar que você é louco. E eu prefiro ser louca nesse mundo. Eu prefiro ser completamente fora de mim, se for para falar com Jesus, se for para contar dos meus dias para Jesus, se for para conversar com Ele em qualquer lugar que eu estiver, se for para fazer dele o meu melhor amigo, o meu confidente, o meu ouvinte. Então hoje,
Dê o primeiro passo. Antes de você tomar qualquer atitude, a primeira atitude que você deve tomar é orar. Porque quem ora não erra, quem ora não anda sem visão, quem ora não sai da presença do Senhor Jesus, quem ora vigia, quem ora toma as decisões certas, quem ora tem maturidade dirigida pelo Espírito Santo. A oração, ela nunca vai ser um fardo. A oração, ela nunca deve ser uma obrigação. A oração deve ser o nosso meio de chegar a Jesus da forma mais doce, mais sincera que a gente puder e que a gente conseguir fazer. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.